Hoje a ideia é mostrar para vocês um pouquinho do uso do MS Project, né? A Microsoft Project. A gente está com a versão 2007 instalada aqui no computador e na primeira vez que você abre o Microsoft Project, essa é a primeira tela que ele vai te mostrar. Acho que a informação mais importante para começar é o menu Exibir. Dentro do menu Exibir, você vai navegar ao longo das várias ferramentas que a gente vai utilizar. Então de cara, ele sempre vai abrir no gráfico de Gantt. Na verdade, não tem gráfico nenhum aqui porque a gente não inseriu informação. Mas ao longo do que a gente for digitando as tarefas, vocês vão ver que ele já vai preenchendo o gráfico de Gantt. Vai ter horas que a gente vai migrar lá para a planilha de recursos. Lembra que a gente montou a planilha de recursos, nome do recurso, tipo, custo e tudo mais. Ou pode ser que a gente vá, por exemplo, para o diagrama de rede, que hoje também está vazio, mas assim que a gente preencher as informações, eles vão aparecendo por aqui. Depois eu recomendo vocês navegarem por algumas das outras visualizações. Vocês vão ver que o programa tem uma série de ferramentas bem legais, não só para planejar, mas também para controlar o projeto. Eu vou procurar aqui me focar nas tarefas de planejamento. Então vou voltar lá no gráfico de Gantt. No primeiro momento, pessoal, eu vou alargar um pouco aqui essa coluna para que a gente possa ver tudo que ela tem. Então perceba que a gente tem aqui nome da tarefa, duração, início e término, predecessoras e nome dos recursos. Dá para lembrar do que com isso aqui? A gente já fez isso, a gente fez na lista de atividades, lembra? Então, na verdade, aqui onde está nome da tarefa, é o que a gente chamou de lista de atividades. Então, vocês podem pegar a lista de atividades de vocês e começar a digitar as atividades por aqui. Então, eu vou fazer a minha pesquisa, por exemplo, calcular a amostra. Percebam que ele já preencheu a duração como um dia, embora com ponto de interrogação, porque ele não sabe qual é a duração, e o início e término do projeto. O project sempre assume que o projeto está começando hoje. Para aquelas pessoas que queiram que o projeto comece uma data no futuro, não mexam nessas colunas. Tá? Essas colunas do início e término elas vão ser calculadas automaticamente. Então só se atentem a isso, por favor. O pessoal sempre sai preenchendo essa duração. Depois eu ensino para vocês no início. Então no meu era calcular a amostra, elaborar questionário, contratar pesquisadores, pesquisa de campo, tabular dados e analisar relatório. Então esse é o meu projeto de exemplo que eu tenho feito com vocês, sempre com estas 6 atividades. Então já podemos colocar as tarefas individualmente, ele também vai colocar aqui cada uma delas com a duração de um dia. No próximo passo a gente pode preencher a duração. Então calcular a amostra efetivamente vai demorar um dia. Elaborar o questionário, 3 dias. Perceba que eu estou escrevendo 3, espaço, dia ou dias, ele já entende. Tanto que eu coloquei 3 dias, ele já aumentou o tamanho da lá. Contratar pesquisadores, 5 dias. Pesquisa de campo, 20 dias. Tabular dados, 3 dias. Analisar relatório, 3 dias. Está errado aqui no meu gráfico de Gantt, pessoal. Está tudo colocando como se iniciasse do início do projeto, né? Mas na verdade, o que está faltando então? Na verdade não. Não, predecessor. As predecessoras. Lembrem que o projeto, ele mesmo vai te dar sequência e quando começa e quando termina as atividades. Então, de preencher as predecessoras, ele automaticamente já vai fazer isso por nós. Então, calcular a amostra não depende de ninguém, elaborar questionário não depende de ninguém, contratar pesquisadores eu dependo de calcular a amostra. Então, a atividade 3 depende da atividade 1, certo? Pesquisa de campo. Pesquisa de campo depende de elaborar questionário e contratar pesquisadores. Como que eu vou nesse caso? Na verdade, ele depende da 2 e da 3. Sempre que depender de mais de uma atividade, usa o ponto e vírgula. Então, 2, ponto e vírgula, 3. Olha o que ele vai fazer lá no gráfico de Gantt, pessoal. Automaticamente colocou que a atividade 4 começa depois da atividade 3. Por quê? Porque das duas ela termina mais distante. Então aqueles mesmos conceitos que a gente foi fazer na mão, que vocês queriam me matar, agora vocês vão ter certeza que vocês querem me matar, né? Precisam ver que o programa faz tudo isso sozinho para nós. Então tabular dados depende de pesquisa de campo e analisar relatório depende de tabular dados. Pronto, está pronto o nosso gráfico de Gantt. Então assim, por isso que eu disse que a gente gastou, sei lá, 8 aulas para chegar até aqui e hoje, quinta-feira, vocês conseguem matar o projeto inteiro. Por quê? Porque vocês já estão com todos os dados prontinhos. Então aquela preocupação às vezes de querer passar limpo, que vocês fizeram a mão, etc., não tenham. Né? Por quê? Porque no project a gente vai deixar bem redondinho, bem legal.
Tem aqui duas ferramentas de zoom, pessoal. Normalmente, se as atividades são longas, vai ficando difícil de ver o gráfico. Aí você pode tirar um pouquinho de zoom. Você tem uma ideia de qual período que vai durar. Pessoal, digamos que meu projeto vai começar dia 1º de setembro, certo? Não vai começar dia 18 de maio, que é a data que ele colocou, que é a data de hoje. Então, o que eu vou fazer? Não mexam no início e término. Ele já foi fazer o início e término automáticos. Você vai procurar aqui no menu Projeto, Informações sobre o projeto. E aqui ele tem a data de início. Então, a gente pode colocar dia 1º de setembro de 2010. Automaticamente, quando você der OK, ele já atualizou todas as outras datas do projeto também, já atualizou a nossa escala de tempo aqui. Certo? Então essa é a primeira parte do trabalho. Vocês vão postar aqui as atividades, a duração e as predecessoras. O próximo passo, pessoal, é a gente trabalhar a planilha de recursos. Então, vamos lá no menu Exibir, que é a navegação, e vamos lá para a planilha de recursos. Aqui na planilha de recursos ele tem várias informações. A gente não vai usar necessariamente todas, e se a gente quisesse, dá para colocar até mais. Se você vier aqui em inserir coluna, você pode ir colocando mais e mais informações, personalizar campos, você pode trocar o nome dos campos. Então vamos tentar nos restringir ao que é importante para a gente fechar o nosso projeto. Então no caso do meu projeto, os meus recursos, se eu não me engano, era pesquisador, questionário, consultor, veículo e combustível. Percebam que, por padrão, o Project colocou como se todos os recursos fossem do tipo trabalho, o que não é verdade. Então, o recurso questionário, coloca lá, material. O recurso veículo, material. Combustível, é material. Isso muda a forma com que a gente vai inserir o custo de cada um dos recursos. Tá? Então, aí tem aqui unidades, iniciais, grupo, não se preocupe, unidades máximas. O que a gente vai utilizar aqui, pessoal? Taxa padrão e custo por uso. Lembra quando eu falava para vocês que vocês poderiam pagar o valor por dia, ou o valor unitário, ou o valor do pacote? Que a gente tinha lá o arquiteto. O arquiteto é R$3.000 o serviço dele inteiro. Toda vez que for pacote, se você for pagar um valor cheio, um valor inteiro, vocês vão usar o custo por uso. Toda vez que usar, ele vai cobrar aquilo. Certo? Então, no veículo, por exemplo, você pode colocar um custo por uso. Usou o veículo, é aquele custo que você vai ter. No restante, na maioria, o que a gente vai usar é a taxa padrão. Percebam que o Project está colocando aqui, ó, R$0 por hora. Por padrão, ele já assumiu que os trabalhos são cobrados por hora. Mas, no nosso caso, a gente usou por dia. Certo? Então, vamos lá. Pesquisador. Pesquisador, eu vou pagar o valor do cara por dia. Então, o que eu vou preencher aqui? Pesquisador, se eu não me engano, eu pagava R$10 por dia. Coloca 10/dia. Enter. Automaticamente já colocou lá. Reais, cifrão, 10/dia. Questionário. O questionário eu vou pagar o valor unitário. Vamos supor que o meu fosse 10 centavos. 0,10. O consultor. Consultor, acho que eu estava pagando R$30 por dia. Ok? Veículo. Bom, no meu caso, o veículo, eu vou pagar um valor cheio por ele. Vamos dizer que eu tenha feito o aluguel por um período de um mês, eu vou pagar lá R$1.000, talvez? Por esses 20 dias de pesquisa. Vou colocar aqui, tá? No custo por uso, R$1.000. O que isso significa, pessoal? Que depois, lá na minha planilha de atividades, toda vez que aparecer o recurso veículo, ele vai me cobrar R$1.000. Então esse é o jeito com que ele vai ser cobrado aqui. Por último, combustível. O combustível é taxa padrão ou custo por uso, pessoal? Taxa padrão, porque a gente vai cobrar o valor por litro. Certo? Então, no nosso caso aqui, R$2,68. Então, essa é a minha planilha de recursos. De vocês vai ser um pouquinho mais extensa, mas é basicamente isso. O que a gente fez, pessoal, depois que a gente montou a planilha de recursos? Vocês se lembram? A gente fez aquela orçamentação, onde a gente amarrou as atividades. Não, antes ainda do orçamento, de fazer os orçamentos, a gente amarrou as atividades aos recursos. Faltou a gente fazer isso aqui também. Então a gente vai lá, exibir gráfico de Gantt, retornamos para a nossa tela inicial.
Vou alargar um pouquinho aqui de novo. E aí vocês vão ver que a gente tem uma coluna aqui, nome dos recursos. Então, calcular a amostra. Quais são os recursos que eu vou usar em calcular a amostra? No meu caso vai ser só o consultor. Clica aqui, ó, que ele automaticamente já pegou os recursos que você cadastrou lá atrás. Então, no meu caso, consultor. Elaborar o questionário. Também vou usar o consultor. Contratar pesquisadores. Também vou usar o consultor. Pesquisa de campo. Aqui eu vou usar combustível, ponto e vírgula. Eu vou usar pesquisador, ponto e vírgula. Eu vou usar questionário, ponto e vírgula. Eu vou usar veículo. Tá? Então, no project, sempre quer separar os itens, usa ponto e vírgula. Enter. Tabular dados. Nesse eu vou usar o consultor. Analisar relatório, vou usar o consultor. Então, agora o que a gente acabou de fazer foi amarrar os recursos às atividades. Só que tem mais uma etapa que a gente tem que fazer aqui, que é falar em quantidades. Por quê? Porque o project, por padrão, assume, quando você coloca um recurso, que a quantidade dele é 1. Então, quando é escrito consultor, ou pesquisador, ele está assumindo que é um pesquisador, um consultor. Mas não necessariamente é isso. E agora, para que a gente possa fazer as mudanças, a gente pode ir nas atividades específicas. Então, por exemplo, calcular a amostra, elaborar questionário e contratar pesquisadores, realmente eu vou usar só um consultor. Então, não preciso mexer. Mas na atividade 4, combustível, por exemplo, ele colocou um. Questionário, ele colocou um. Que não são as quantidades reais. Então, eu posso vir aqui na atividade 4 e dar um clique duplo. Não sei se vocês se recordam eu falando que às vezes você pode dar um clique duplo na atividade para inserir informações. No project é assim. Então, a gente pode vir aqui nas predecessoras, a gente pode vir aqui nos recursos, que é o que nos interessa agora. Então, aqui está dizendo que eu vou precisar de um litro de combustível, um pesquisador, um questionário e um veículo. Na verdade, litros de combustível, eu vou precisar usar mais ou menos 30 litros. Só troca aqui 1 por 30. Pesquisador. Pessoal, aqui no project, quando ele fala do recurso trabalho ao invés de material, ele usa o conceito de percentual ao invés de quantidade. Então aqui vai ter que fazer uma regrinha de 3. Por exemplo, eu tenho um pesquisador, é 100%. Se eu tiver 2 pesquisadores? 50. Ao contrário. 200%. Se eu tiver 10 pesquisadores? 1000%. Então vamos supor que eu tenha 10 pesquisadores aqui. Vou jogar 1000%. Questionário. Vamos dizer que eu fosse aplicar o meu questionário a 360 pessoas. 360. Enter. E veículo é só um carro que eu vou utilizar para minha pesquisa. Quero ver caber 10 pesquisadores para usar só um carro. E aí pode dar ok aqui. Pode chamar como? Só quero que vocês notem uma coisa, tá? Aqui está dizendo ó, que a atividade vai durar 20 dias. Vou dar ok. Ele trocou para 2 dias automaticamente. Por que ele fez isso, pessoal? Eu não digo que esse é um defeito, uma falha do Microsoft Project. Mas para esse formato que a gente trabalha, é meio chato. Vocês vão ter que dar uma revisada. Quando vocês terminarem de fazer isso que eu acabei de fazer, revisar a duração das atividades, porque ele pode ter interferido em alguma. Ele faz isso por quê? Ele aumentou o número de pesquisadores e diminuiu o prazo. Exatamente. Ele tinha assumido que com um pesquisador era 20 dias. Se você colocar 10 pesquisadores, em 2 dias você faz o mesmo trabalho. Então, na verdade, é uma função até legal. É que para nós, como a gente está fazendo nessa sequência, não é o ideal. Então, no meu caso, eu vou voltar, porque eu já tinha pensado em 20 dias, considerando que eu ia usar 10 pesquisadores. Se fosse um só, ia ser 200 dias. Certo? Então, por favor, lembrem de verificar a duração. Tem vezes que vai dar número quebrado, tipo 1,66 dias. Da divisão de dízimo. Pessoal, acabou. É isso. Então aqui, com, sei lá, esses 5 minutos que a gente confere aí, a gente conseguiu fazer a inserção de todos os dados que a gente tem do projeto. Tudo que a gente falou desde o começo já está inserido aqui. Agora, obviamente, vamos extrair essas informações. Então, por exemplo, se vocês quiserem, vocês podem imprimir o gráfico gigante. Vem aqui em visualizar a impressão, ó, ele vai mostrar. Pô, mas aí está ocupando 2 páginas, né? Ó. Tá metade numa página e metade na outra. Vem no configurar página e coloca ajustar para uma página de largura por uma de altura. Dá ok? Pronto. Então o teu cronograma está montadinho, a listagem das atividades, as predecessoras, etc. Se você quiser dar mais espaço para o seu gráfico,
Aperta aqui, ó, deixa aparecer só o nome da tarefa e dá um visualizar. Ele já atualiza. Você coloca lá. Então, esse relatório ele é impresso de acordo com as informações que estão lá. Claro, pessoal, o meu projeto só tem 6 atividades. No de vocês, esses números vão descer até aqui. Assim. Numa folha, normalmente fica bem legal. Para alguns projetos, normalmente projetos com uma atividade muito grande, eu sugiro vocês usarem a folha A3. A folha A3 é aquela que tem o dobro do tamanho do A4. Então, vocês configuram, na hora que você imprime, para visualizar fica excelente. Na hora de colocar no trabalho é só dobrar ela no meio, que ela cabe certinho, porque ela dobra do tamanho do A4. Então eu recomendo aí é só configurar a página aqui e escolher o tamanho do papel A3. Aí ele já atualiza automaticamente para caber. Então uma das informações que a gente extrai é o cronograma. Outra informação, lembra o diagrama de rede, que foi aquele nojo para fazer? Está aqui montadinho. Automaticamente ele já montou, diz qual atividade depende de qual. Outra coisa, aqui também sugiro que vocês usem a folha A3. Então, ajustar para caber uma página de altura por largura, folha A3, ok. Aí, se você der um zoom aqui, você consegue ver já as informações de cada uma das atividades. Ele mostra também o que ele chama de caminho crítico, que são as atividades em vermelho. São as atividades que, se atrasarem, vão dar um impacto grande no seu projeto. Isso aqui é muito legal para um projeto maior. Você consegue identificar certinho as atividades. Por exemplo, aqui está me dizendo que elaborar o questionário está em azul. Então está me dizendo que eu posso demorar um pouquinho mais de tempo para elaborar o questionário, e isso não vai interferir tanto no meu projeto. Isso aqui no de vocês vai ficar bem legal, com certeza. Outra atividade que a gente pode usar, outro relatório que a gente pode usar aqui é o calendário. Olha que legal. Ele já plota num formato de calendário qual atividade vai estar sendo executada em quais os dias. Então você fica fácil de acompanhar também. Você pode imprimir esse calendário e tal. E aí eu queria que vocês dessem mais uma explorada. Tem aqui o negócio de uso dos recursos, para ver quando que cada um está sendo usado. Aí eu vou deixar vocês se divertirem por aí. Se quiserem os relatórios financeiros, é só vir aqui no menu relatório, relatórios de novo, custos, e aí tem aqui orçamento, por exemplo. Tá lá, o meu projeto vai sair por R$ 3.586. E aí, toda a conta já foi feita montada em cima.